Você já se perguntou por que sua casa às vezes parece um campo minado? Por que uma conversa simples explode em uma discussão amarga, sem motivo aparente? Ou por que um silêncio frio cresce entre as pessoas que você mais ama, mesmo debaixo do mesmo teto? Você se esforça, reza, tenta fazer tudo certo, mas no fundo da alma sente que uma força invisível está sabotando a paz do seu lar. É a sensação de que algo está fundamentalmente errado, mesmo quando as aparências estão corretas. Se você já sentiu essa inquietação em sua alma, escreva nos comentários. *por Jesus, eu tenho sede de ti. *por for. Com base nas premissas e no resumo fornecido, aqui está o roteiro para o ato 2, a revelação. Eu li os comentários de vocês. Eu vi os pedidos de socorro. As almas que se identificaram com a dor de ter um lar que deveria ser um refúgio, mas que se tornou um campo minado. A sensação de lutar contra um fantasma, de ver o amor se esvair por entre os dedos sem uma razão aparente. Essa angústia que você sente não é um exagero. Não é imaginação sua. É o sensor da sua alma soando um alarme desesperado, e hoje você vai entender exatamente por quê. O mundo, com toda a sua sabedoria, lhe dará 1000 explicações para essa desarmonia. No início, ela era a única combatente no campo de batalha, mas sua perseverança se tornou o farol que, com o tempo, guiou os outros para a mesma trincheira de oração. *Asterisco 2. Contra o demônio da desconfiança, a arma do terço da misericórdia, *por esse. O segundo ataque vem do demônio da *por desconfiança, por esse. Ele sussurra em seus ouvidos que Deus não se importa, que sua oração não é ouvida, que você está sozinho. Ele também semeia a desconfiança entre os membros da família, fazendo com que um duvide das intenções do outro. Essa desconfiança na providência divina e no amor do próximo é o que Jesus disse a Faustina que despedaça as suas entranhas. A arma específica para este combate é o *pro terço da misericórdia para poro, especialmente rezado na hora da misericórdia às 3 da tarde. Por quê? Porque esta oração é um ato de confiança explícito. Ao rezar, pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, você não está confiando na sua força, mas no poder infinito do sacrifício de Cristo. Você está entregando suas causas impossíveis, suas dúvidas e seus medos diretamente na fonte da misericórdia. É declarar guerra à dúvida usando as próprias palavras que Jesus nos deu. *Asterisco 3. Contra o demônio da frieza espiritual, a arma da adoração eucarística e da intronização. *Pauro. O terceiro inimigo é sutil e mortal, o demônio da *Pauro frieza espiritual Pauro. Dirão que é o estresse do trabalho, a crise financeira, a diferença de gerações, a falta de comunicação, traumas passados, e, em um nível superficial, algumas dessas coisas podem até ser os gatilhos. Mas e se eu te dissesse que tudo isso são apenas as ferramentas, e não a mão que as empunha? E se eu te dissesse que a verdadeira causa é muito mais antiga, mais inteligente e mais intencional do que qualquer problema psicológico ou social? Prepare-se porque a verdade que estou prestes a revelar desafia a lógica do nosso tempo, mas ecoa a sabedoria dos santos. Por esta é a verdade chocante que Santa Faustina compreendeu em suas visões místicas, um segredo que o inimigo de Deus se esforça para manter oculto. A sua família não está apenas passando por uma fase difícil. Ela está sob um ataque espiritual estratégico e direcionado, *pora. Não se trata de uma influência negativa genérica ou de um azar. Trata-se de uma operação militar. O que ataca o seu lar não é um demônio qualquer, um soldado raso da legião das trevas. O que se levanta contra a sua paz são especialistas, engenheiros da ruína, demônios com especialidades precisas na demolição de lares. O próprio Satanás, em sua arrogância, confessou a Santa Faustina o seu ódio visceral e específico pela obra da misericórdia de Deus. Ele não causa brigas ruidosas, ele simplesmente apaga o fogo. Ele faz com que a oração se torne um fardo, a missa um costume vazio, e a presença de Deus em casa algo irrelevante. Sua casa se torna espiritualmente fria, um lugar onde o sagrado não é mais bem-vindo. A arma para derreter esse gelo é o fogo do amor de Cristo.
A asterisco para adoração eucarística para porão e a asterisco para porão imagem de Jesus misericordioso, ou do Sagrado Coração imás. Levar a família para adorar Jesus no Santíssimo Sacramento mesmo que por poucos minutos, é como colocar um carvão frio junto à brasa ardente. A intronização da imagem por sua vez é um ato profético. É declarar visivelmente que Jesus é o rei daquele lar. Aquela mãe intercessora vendo a frieza se instalar não fez um sermão. Ela simplesmente comprou uma bela imagem de Jesus misericordioso, e a colocou na sala dizendo: Senhor, esta casa é vossa. A mera presença daquela imagem começou a mudar a atmosfera, a lembrar a todos, silenciosamente, de quem é o verdadeiro dono do lar. Asterisco 4. Contra o demônio da impureza, a arma da consagração a Maria, e da guarda dos sentidos. Asterisco por. O quarto ataque vem por todas as telas e conversas. O demônio da asterisco por impureza, por. Ele envenena a imaginação, suja os corações, e banaliza o sagrado mistério do amor humano através da internet, da televisão, e de conversas mundanas. E qual é a primeira e mais fundamental obra da misericórdia no mundo? A família. A família é a igreja doméstica, a fábrica dos santos, o berço onde a fé é semeada. Destruir a família é cortar o mal pela raiz, na perspectiva do inferno. É por isso que os ataques são tão precisos. Existe uma força especializada em transformar diálogo em discussão. Outra, especialista em semear a semente da desconfiança entre marido e mulher, entre pais e filhos. Uma terceira, cuja missão é soprar um vento gelado de indiferença espiritual, fazendo com que a oração se torne um fardo e a presença de Deus, uma formalidade vazia. Jesus revelou a Santa Faustina a natureza desses ataques, que hoje podemos agrupar em 7 frentes de batalha demoníacas específicas contra o lar. Eles conhecem as suas feridas. Eles estudam as suas fraquezas. E eles têm um plano. Essa revelação pode ser assustadora. Pode fazer você olhar para os problemas da sua casa com um novo tipo de temor. E é exatamente isso que o inimigo quer: que você se sinta pequeno, impotente, sitiado e sem esperança. Mas aqui está a segunda parte da revelação, a parte que o inferno se contorce para que você não ouça. Asterisco para cada uma dessas 7 estratégias infernais, Jesus entregou a Santa Faustina uma arma divina correspondente. Asterisco para. Ele não apenas nos mostrou o mapa do campo de batalha. Ele quer transformar o santuário da família em um esgoto. A defesa inexpugnável contra este ataque é o manto da Virgem Santíssima. A arma é asterisco por consagração ao Imaculado Coração de Maria por o poro. E a prática da asterisco por o guarda dos sentidos por o poro. Consagrar sua família a Maria é colocá-la sob a proteção daquela que esmagou a cabeça da serpente. É pedir a ela que guarde os olhos, os ouvidos e os corações de todos. A guarda dos sentidos é a parte prática. É a decisão consciente de desligar a TV. Fechar a aba do navegador, mudar de assunto. É a sentinela que vigia os portões da alma. Asterisco 5. Contra o demônio do orgulho, a arma da confissão mensal. Asterisco por. O quinto e talvez o mais poderoso demônio é o do asterisco por orgulho e da autossuficiência asterisco por. Ele diz: eu estou certo, a culpa é do outro, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de Deus. É a raiz de quase todos os conflitos familiares que não se resolvem. A arma que pulveriza o orgulho é um ato de humildade radical. A asterisco confissão mensal poro. O confessionário é o único tribunal onde você se declara culpado e sai absolvido, curado e fortalecido. Ir à confissão regularmente destrói a ilusão da autossuficiência. E quando um membro da família começa a praticar isso, o exemplo se torna um poderoso testemunho silencioso. Ele nos entregou o arsenal completo para a vitória. A boa notícia, a notícia que muda tudo, é que a solução não está em lutar com mais força humana, mas em lutar com as armas certas, as armas do céu. Antes de conhecermos cada um desses demônios pelo nome, e cada uma dessas armas pelo seu poder, precisamos dar o primeiro passo. Uma batalha espiritual não se vence com conhecimento, mas com rendição.
Antes de receber as estratégias, você precisa selar a sua alma com a promessa da vitória, fazendo um ato de fé que quebra as correntes do medo e da desconfiança. É uma declaração de guerra contra o desespero. Por isso, eu peço que você faça algo muito concreto agora. Pare o que estiver fazendo, e com toda a fé que conseguir reunir no seu coração, vá até a seção de comentários, e escreva a oração mais curta e poderosa que Jesus nos ensinou, através de Santa Faustina. Não escreva mais nada, apenas estas 5 palavras. Este ato não é para mim, nem para o canal. É o seu juramento de lealdade no campo de batalha. É você dizendo a Jesus, ao céu e ao próprio inferno de que lado você está. É a sua alma se revestindo da primeira armadura. Escreva nos comentários. Por Jesus, eu confio em vós. Por ora. Faça isso agora. Foi o que aconteceu na casa da nossa mãe intercessora. Seu marido, vendo-a ir à confissão todos os meses sem alarde, começou a se perguntar sobre a própria vida. A humildade dela abriu uma brecha na armadura do orgulho dele, por onde a graça pôde finalmente entrar. Asterisco 6. Contra o demônio da murmuração, a arma do silêncio reparador. Por um e-mail. O 6º demônio é o da por murmuração, e da fofoca por memorare muradai. Ele se deleita em destruir a reputação dos outros, envenenando o ambiente familiar, com críticas, julgamentos e queixas constantes. Ele faz com que as pessoas falem por outras, em vez de falarem por as outras. A arma contra ele é o por silêncio reparador por o poro. É uma disciplina ativa. Quando a vontade de criticar alguém da sua família surgir, morda a língua. E nesse silêncio, em vez de alimentar o pensamento negativo, faça uma pequena oração por aquela pessoa. Jesus, abençoai meu filho. Maria, protegei minha esposa. Cada crítica engolida e transformada em oração é uma flecha que atinge o coração do demônio da murmuração, e uma bênção que cura o coração da sua família. 7. Contra o demônio do materialismo, a arma dos pequenos atos de caridade. Poro. Finalmente, o 7º demônio é o do por o materialismo poro. Ele convence a família de que a felicidade está em ter mais, em comprar mais, em acumular mais. Cele sua alma com essa promessa. Cada comentário com essa frase se torna uma muralha de fé, um ato de reparação e um sinal de que você está pronto para receber as armas divinas. Esta verdade que você acabou de ouvir tem o poder de mudar vidas, de resgatar casamentos, de reconciliar pais e filhos. Se você acredita no poder desta mensagem, se a revelação deste combate espiritual acendeu uma chama de alerta e esperança em sua alma, deixe o seu like neste vídeo. O seu like não é apenas um número de vaidade, ele é um sinal para o algoritmo de que este conteúdo é importante. É a sua forma de dizer, esta mensagem precisa chegar a mais pessoas. Cada like ajuda a transformar este vídeo em um farol, alcançando outra família que está neste exato momento sendo atacada no escuro, sem saber por quê. Seja um apóstolo da misericórdia com um simples clique. Agora que sua alma está selada pela confiança, você está pronto para o próximo passo. Você está pronto para ver o que Santa Faustina viu. Compreendido. Assumindo a persona do arquiteto de premissas místicas, e dando continuidade ao plano mestre, apresento a narração do ato 3, concebida para imergir a alma do espectador na visão que define a batalha. Deixe-me levá-lo para dentro do coração de um segredo. Ele sufoca o espírito com a ansiedade pelas coisas do mundo, fazendo com que o amor e o tempo em família sejam sacrificados no altar do consumo. A arma para derrotá-lo é a liberdade que vem do desapego. Os pequenos atos de caridade e desapego por ore. Juntar a família para separar roupas para doação, fazer uma refeição para uma família necessitada, contribuir juntos para uma causa da igreja. Cada ato de dar de se desapegar quebra uma corrente do materialismo. Ensina pelo exemplo que a nossa verdadeira riqueza não está no que acumulamos na terra, mas no tesouro que juntamos no céu. Este é o mapa. Não é complicado, mas exige uma decisão, um primeiro passo. Cada arma é um convite à graça, uma forma de permitir que a misericórdia de Deus lute as batalhas por você.
Agora, eu pergunto a você, que está ouvindo com o coração aberto: qual destes 7 combates parece ser o mais urgente em sua casa neste momento? Qual destas 7 armas divinas mais tocou o seu coração como a solução que você tanto buscava? Deixe sua resposta nos comentários. Seu testemunho pode ser a luz que outra alma precisa para começar a sua própria batalha. Com o mapa divino em suas mãos, você agora possui o conhecimento das armas celestiais. Não com a sua mente, que analisa e duvida, mas com a sua alma, que anseia e reconhece a verdade. Peço que você por um instante se torne um peregrino comigo. Respire fundo. Acalme o ruído do mundo exterior, o som da notificação no celular, a preocupação com a conta a pagar, a memória da discussão de ontem. Deixe tudo isso para trás. Agora feche os seus olhos, não fisicamente se não puder, mas feche os olhos da sua alma, e veja o que a humilde freira polonesa viu. Diante de você, não há nada, apenas um vazio expectante. E desse vazio, Jesus misericordioso faz surgir uma paisagem espiritual, uma visão que é a chave de toda a nossa luta. 2 estradas se materializam à sua frente. A primeira é deslumbrante. É larga, convidativa, pavimentada com uma suavidade que promete conforto. As margens estão repletas de flores exóticas, cujas cores vibrantes parecem pulsar com vida própria, e seu perfume adocicado e inebriante preenche o ar. Você ouve música, uma melodia cativante com uma batida que faz seu corpo querer dançar. Ouve risos, gargalhadas altas e despreocupadas de uma multidão que caminha por ela. Olhe para essas pessoas. São famílias. Pais e filhos, casais de mãos dadas, grupos de amigos. Eles se movem com uma alegria fácil, quase frenética. Sente o poder que emana dessa estratégia, a esperança de que a vitória é de fato possível. Mas é precisamente neste momento, quando nos sentimos mais fortes, que o inimigo prepara as suas armadilhas mais sutis. Ele não tentará roubar o mapa de você, ele tentará ensiná-lo a lê-lo de forma errada. Por isso, com o coração de um pai que ama e adverte, peço que preste atenção a estes 5 desvios, a estas 5 estradas falsas que podem anular todo o poder da graça que você acabou de receber. O primeiro e mais comum erro, a armadilha mais sedutora para a alma piedosa, é por tentar consertar os outros, em vez de se converter primeiro por poro. Com este mapa em mãos, a tentação de se tornar um general espiritual da sua família é imensa. Você começa a ver com clareza a ação do demônio da discórdia em seu cônjuge, o demônio do orgulho em seu filho, o demônio do materialismo em sua casa. E o que você faz? Você aponta, você acusa, você transforma as armas de misericórdia em porretes de julgamento. Você precisa rezar mais. Você precisa se confessar. Veja como você está sendo egoísta. Cada uma dessas frases, mesmo que nascida de uma boa intenção, se torna um contra-ataque do inimigo, usando a sua boca para gerar mais discórdia. Anfitriões sorridentes lhes oferecem taças de prazeres instantâneos, a bebida do entretenimento sem fim, o petisco da fofoca saborosa, a pílula do esquecimento para qualquer dor. Ninguém parece preocupado. Ninguém parece estar indo para um lugar específico apenas aproveitando a jornada. Eles apontam para as belas flores, dançam ao som da música, desfrutam dos banquetes que surgem magicamente ao longo do caminho. A estrada parece um parque de diversões eterno. As promessas sussurradas pelo vento são de autorrealização, de liberdade sem limites, de felicidade aqui e agora. Você merece, o vento canta. Não se preocupe com o amanhã, a música pulsa. Mas, olhe mais de perto. Olhe nos olhos daquelas pessoas enquanto elas riem. Há um brilho de desespero neles? A alegria parece um pouco forçada? Perceba como, mesmo de mãos dadas, eles não se olham de verdade. Cada um está imerso em seu próprio prazer, em sua própria tela brilhante que carrega nas mãos. Eles estão juntos, mas terrivelmente sozinhos. E sinta o ar, por baixo do perfume das flores, não há um leve odor de decadência de algo que está apodrecendo? A estrada é tão fácil, tão lisa, que eles não percebem que ela desce, sempre desce. Agora, desvie o seu olhar. É difícil, pois a primeira estrada prende a atenção.
mas force-se a olhar para outra. Lembre-se, o mapa divino lhe entregou a arma do asterisco perdão imediato e da oração em família para mulilha, puro. A instrução não foi exija o perdão ou force a oração. A instrução foi para cor você para perdoar, para cor você para iniciar o movimento de oração, mesmo que no silêncio do seu quarto. A mudança em seu lar não começará com a sua pregação, mas com a sua transformação. Seja você o espelho da misericórdia que você deseja ver nos outros. A santidade é contagiante, não impositiva. Comece a batalha dentro de si mesmo, e o céu moverá as outras peças no tabuleiro. A segunda armadilha é profundamente traiçoeira. Asteriscos acreditar que a oração é uma fórmula mágica de resultado imediato poquiauro. Você começa a usar o asterisco pro terço da misericórdia como quem insere uma moeda numa máquina, esperando um resultado instantâneo. Rezei por 3 dias às 3 da tarde e a briga não acabou. Rezei pela conversão do meu marido, e ele continua o mesmo. Essa arma não funciona. Este pensamento, meu irmão, minha irmã, é o sussurro do demônio da desconfiança, aquele mesmo que o mapa ensinou a combater. A oração não é uma transação comercial com Deus, é uma transfusão de confiança. A perseverança na oração, especialmente quando tudo parece seco, silencioso e inalterado, é a maior prova de amor e confiança que você pode oferecer a Jesus. A segunda estrada é o seu oposto em tudo. É estreita, tão estreita, que mal parece possível caminhar por ela. O caminho é íngreme, coberto de pedras pontiagudas e espinhos que se agarram às roupas e arranham a pele. Não há flores coloridas aqui, apenas a beleza austera e sóbria da rocha nua. Não há música, apenas o som do vento que assobia como um lamento, o som da própria respiração ofegante, e às vezes, o eco distante de um hino sagrado. As almas que caminham por aqui são poucas. E elas estão em dor. Você vê lágrimas em seus rostos, suor em suas testas, sangue em seus pés descalços. Cada passo é um esforço consciente, uma vitória da vontade sobre o cansaço. Elas carregam cruzes, algumas pequenas, outras imensas. São as cruzes da doença, da traição, da incompreensão, da luta diária para amar quando não se sentem amadas. Mas, olhe mais de perto. Olhe nos olhos delas, mesmo através das lágrimas. Não há desespero ali. Há uma determinação profunda, uma paz que o mundo não pode dar. Perceba como, mesmo quando tropeçam, elas se ajudam a levantar. O toque não é casual, é um ato de comunhão. A dor as uniu em uma fraternidade de ferro. E sinta o ar. Não há perfume, mas há uma pureza, um cheiro de incenso, de terra molhada e de ozônio após uma tempestade. É na aridez do deserto que a sua fé se purifica e se torna inabalável. Deus não opera no nosso cronograma, mas na eternidade. Cada terço rezado, cada jaculatória Jesus, eu confio em vós, dita sem sentir nada, é como uma gota de água caindo sobre a rocha mais dura. Você pode não ver a mudança na superfície, mas no mundo espiritual você está erodindo fortalezas, quebrando correntes e preparando o terreno para um milagre que florescerá no tempo de Deus, não no seu. A verdadeira vitória não é ver o resultado, mas permanecer de joelhos até que ele chegue. O terceiro erro fatal é se ignorar os sacramentos, a fonte de todo o poder para um milagre. Você pode ter o mapa mais perfeito, as armas mais brilhantes, mas se você não vai ao quartel-general para se reabastecer, sua munição acabará. Muitos tentam travar esta guerra sozinhos, em casa. Eu rezo meu terço, leio a Bíblia, isso basta? Não, não basta. Isso é o orgulho sussurrando que você não precisa da igreja que Cristo instituiu. O mapa divino foi explícito. Contra o demônio do orgulho e da autossuficiência baúlio, a arma é a baúlio confissão mensal pauiro. A confissão não é apenas para pecados graves. É o banho da alma, a manutenção da sua armadura espiritual. É no tribunal da misericórdia, que você depõe suas fraquezas, e recebe a graça sacramental para não cair mais. Elas não carregam nada supérfluo, suas mãos estão vazias, prontas para se agarrarem umas às outras, ou para se elevarem em oração. E elas não estão sozinhas. Sinta. Há uma presença caminhando com elas,
Uma mão invisível que as ampara na queda. Uma voz silenciosa que lhe sussurra no coração: coragem. Estou contigo. O fim está próximo. Pois cada estrada tem um fim. A visão então o leva, em um piscar de olhos, ao final da estrada larga. A música para abruptamente. As flores murcham e se transformam em pó. A multidão, subitamente sóbria e aterrorizada, se vê na beira de um precipício inimaginável. O abismo do inferno, escuro, caótico, onde as almas que o serviram com prazeres agora os esperam com garras, revelando suas verdadeiras faces de ódio. A diversão acabou. A queda é eterna. Mas então a visão o transporta para o final da estrada estreita. As pedras se transformam em grama macia, os espinhos florescem em rosas de luz. As lágrimas se tornam diamantes. A estrada se abre para um jardim de uma beleza indescritível, banhado por uma luz que é, ela mesma, amor. É o céu. E ali, de braços abertos está o próprio Jesus, que enxuga cada lágrima e acolhe cada alma ferida no abraço eterno do Pai. Agora, abra os seus olhos. E contra asterisco frieza espiritual poro, a arma é a asterisco fria adoração eucarística poro. Como aquecer uma casa fria sem se aproximar do fogo? A Eucaristia é o próprio sol da justiça, Jesus presente em corpo, sangue, alma e divindade. Tentar lutar sem a confissão e a Eucaristia é como um soldado que vai para a guerra armado, apenas com um manual de instruções, deixando para trás seu rifle, seu colete e suas rações. É uma missão suicida. Os sacramentos não são opcionais, são o oxigênio da vida espiritual. A quarta armadilha é deixar a porta da fortaleza aberta, asterisco por permitir que o mundo digital dite o espírito da sua casa poro. Você reza em família para expulsar o demônio da asterisco por ossa impureza para o paro, mas logo depois, a televisão, o celular e o computador derramam na sua sala de estar um esgoto de imagens, conversas e ideologias que zombam de tudo que é sagrado. Você usa a arma do asterisco por silêncio reparador contra a asterisco por murmuração, mas passa horas consumindo conteúdo de fofoca, crítica e divisão nas redes sociais. Isso é uma esquizofrenia espiritual. É como tentar purificar um copo de água enquanto uma torneira de lama continua aberta sobre ele. A asterisco por consagração ao Imaculado Coração de Maria poro e a guarda dos sentidos não são atos simbólicos. São uma decisão de guerra. Significa pegar o controle remoto, o celular, e dizer aqui quem manda é Cristo. Esta visão não é uma metáfora que eu criei. É a descrição que Santa Faustina Kowalska fez, por ordem do próprio Cristo, no parágrafo 153 de seu diário. Ela é o mapa espiritual que nos foi dado para entender o campo de batalha em que nossas famílias vivem e morrem todos os dias. A estrada larga são as escolhas do mundo que atraem com suas promessas vazias. A estrada estreita é o caminho da cruz e da misericórdia. Esta visão das duas estradas é a chave para entender por que os ataques acontecem, e por como as armas que Jesus nos deu funcionam. Cada demônio que ataca sua família tem um único objetivo: mantê-la na estrada larga e garantir que você nunca perceba o precipício à frente. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma e proteger seu lar, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de volta para casa. E agora, olhe para a sua própria casa. Olhe para além das paredes, para além dos sorrisos forçados e das rotinas diárias. Qual estrada vocês têm percorrido? Aquela visão que Santa Faustina teve não é apenas uma alegoria antiga. É o diagnóstico espiritual do seu lar, aqui e agora. Você talvez tenha sentido um arrepio ao reconhecer a estrada larga, enfeitada e barulhenta, com seus prazeres que nunca satisfazem, com suas distrações que prometem conexão, mas entregam apenas um vazio mais profundo. Esta tela não será um altar para o mundo, mas uma janela para o que é bom, belo e verdadeiro. Você precisa ser o sentinela, o porteiro da sua casa. Filtre o que entra. Cancele o que envenena. Proteja os olhos e ouvidos dos seus filhos como se protegesse a vida deles, porque é exatamente isso que você está fazendo, protegendo a vida da alma deles. Por fim, a quinta, e talvez a mais paralisante das armadilhas, asterisco guardar ressentimentos e a falta de perdão, poro.
Você pode rezar todos os terços, ir a todas as missas, fazer todas as adorações, mas se no seu coração existe um cofre trancado de mágoa contra seu cônjuge, seu pai, sua mãe ou seu irmão, você está dando ao demônio da asterisco porã discórdia para porô, a chave mestra da sua casa. O ressentimento é o veneno que ele usa para matar o amor por dentro, é o ácido que corrói os alicerces da família. A primeira arma que o céu lhe deu na lista primeiríssima foi o asterisco paro. Não foi uma sugestão. É a condição fundamental. Jesus nos ensinou a rezar: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos por a quem nos tem ofendido. Existe uma conexão direta e inquebrável entre o perdão que damos e o perdão que recebemos. Reter o perdão é como fechar o canal da graça de Deus sobre a sua vida. Você talvez tenha se perguntado por que, mesmo estando no caminho que parece mais fácil, existe essa inquietação constante, essa sensação de que algo fundamental está quebrado, essa angústia que nenhuma novela, nenhuma compra, nenhuma conversa superficial consegue silenciar. Essa inquietação, essa dor que você sente no fundo da sua alma, não é apenas sua, ela é um eco distante, mas real, de uma dor infinitamente maior. É o eco da minha própria dor pela sua família. Sim, sou eu, Jesus, que fala ao seu coração agora, não com a voz de um juiz, mas com a voz de um pai, cujo coração se parte ao ver seus filhos se perdendo em um caminho de ilusão. Cada passo que sua família dá na estrada larga, cada escolha que os afasta do meu coração, não é um erro abstrato. É uma ferida real, aberta e sangrante em meu corpo místico. Meu coração se entristece profundamente quando a asterisco por discórdia por grita mais alto que a oração em vosso lar. Cada palavra áspera, cada olhar de desprezo, cada silêncio carregado de ressentimento entre marido e mulher, entre pais e filhos, é como um novo espinho sendo cravado em minha cabeça. Eu, que sou a unidade perfeita, sofro ao ver a célula que criei para ser um reflexo da Santíssima Trindade, uma comunhão de amor, se transformar em um campo de batalha, onde o orgulho e o egoísmo constroem muros que separam os corações que eu uni. Perdoar não significa sentir que a dor desapareceu. Perdoar é uma decisão da vontade, um ato de obediência a Deus, de dizer: Senhor, eu não consigo, mas eu escolho perdoar. Liberto esta pessoa do meu julgamento e a entrego ao teu. Cura o meu coração. Este ato de vontade quebra a maior fortaleza do inimigo em seu lar. Estas são as advertências. Não para desanimá-lo, mas para torná-lo um guerreiro mais sábio, mais forte e mais eficaz. A batalha pela sua família é real, e o inimigo é astuto. Mas a misericórdia de Deus é infinitamente mais poderosa. Agora, respire fundo. Qual destes 5 erros ecoou mais forte em sua alma? Onde você se viu? Não se condene. Apenas reconheça. O reconhecimento é o primeiro passo para a cura. Se você se decide hoje, neste exato momento, a abandonar um destes erros, a lutar contra uma destas armadilhas com a graça de Deus, deixe um asterisco amém, asterisco poro nos comentários. Que o seu amém não seja apenas uma palavra, mas um selo, um compromisso da sua alma diante do céu, um grito de guerra que declara: pela minha família, eu escolho o caminho certo. Compreendido. Assumindo a persona do arquiteto de roteiros e mantendo a fidelidade à estrutura mística, apresenta o texto para o clímax da jornada, o ato da entrega decisiva. Você percorreu um longo caminho. Vocês não imaginam a tristeza que me invade quando o som das vossas discussões abafa o sussurro do Espírito Santo que tenta trazer a paz. Meu coração sangra quando a asterisco poro desconfiança poro na minha misericórdia se instala como uma névoa fria em vossa casa. Essa é a ferida que mais me dói, como Faustina escreveu. A desconfiança das almas está a despedaçar as minhas entranhas, eu lhe disse. Eu lhes ofereço um oceano de graças, um poder capaz de mover montanhas e curar as feridas mais profundas, mas vocês se aproximam com um conta-gotas, ou pior, tentam resolver tudo com suas próprias forças frágeis e limitadas. Quando vocês se desesperam, quando dizem para nós não tem mais jeito, quando olham para seus problemas como se fossem maiores que o meu poder, vocês me negam. Vocês olham para a cruz e dizem, em seus corações:
que meu sacrifício não foi suficiente para a vossa família. Essa desconfiança é o veneno sutil que o inimigo usa para paralisá-los, para fazê-los acreditar que estão sozinhos e abandonados em suas lutas. E isso rasga meu coração de pai. Eu sofro, com uma dor silenciosa e contínua, quando vejo a frieza espiritual por o transformar vossa casa, que deveria ser um sacrário, em um lugar onde não sou bem-vindo. Chegamos juntos até a beira do abismo e olhamos para a escuridão. Vimos a estratégia do inimigo, a dor no coração de Cristo, e recebemos o mapa divino com as armas celestiais. Mas, mais importante, você foi alertado sobre as armadilhas, os enganos sutis que o inimigo usa para fazer com que as próprias armas de Deus se voltem contra nós, tornando-as ineficazes. Agora, neste exato momento, o conhecimento não é mais suficiente. A análise, a compreensão, a teoria, tudo isso nos trouxe até esta porta, mas não pode nos fazer atravessá-la. Chegamos ao coração da batalha, ao ponto nevrálgico, onde a guerra não é mais vencida com a inteligência, mas com a vontade. Onde não se exige mais que você entenda, mas que você decida. O que acontece a seguir não é apenas mais um passo, é o ato que dá significado a todos os passos anteriores. É o momento em que você deixa de ser um mero espectador da sua própria luta espiritual, e se torna um combatente ativo, sob o estandarte do Rei. O inimigo de nossas almas se deleita com famílias que sabem o que fazer, mas nunca o fazem. Ele se alimenta da paralisia, do amanhã eu começo, do preciso me sentir mais preparado. Ele quer que você guarde este mapa divino na gaveta da sua alma, e continue a lutar com suas próprias mãos, exausto e frustrado. Um lar onde a televisão está sempre ligada, mas o evangelho permanece fechado e empoeirado. Onde há tempo para tudo, para o trabalho, para as redes sociais, para o lazer, mas não há 5 minutos para uma oração em família. Onde meu nome só é invocado em vão, ou em momentos de pânico. Eu passo a porta do vosso lar, como um mendigo de amor, e anseio por ser convidado a entrar, a sentar-me à vossa mesa, a participar das vossas vidas. Mas as portas permanecem fechadas. Essa indiferença é uma agonia lenta, a agonia de ser ignorado por aqueles por quem derramei até a última gota do meu sangue. E cada ato de por impureza por me aqui entra em vosso lar por vossos olhos e ouvidos, é um espinho renovado em minha cabeça, um açoite em minhas costas. As imagens que vocês consomem sem discernimento, as conversas maliciosas que permitem em vossa presença, a música que glorifica o pecado, tudo isso profana o templo que é a vossa família. Vocês se esquecem que vossos corpos são templos do Espírito Santo, e que vossa casa deveria ser uma extensão desse templo. Quando vocês abrem as portas para o que é impuro, para o que zomba da santidade do matrimônio e da inocência das crianças, vocês estão convidando o inimigo para dentro de vossa fortaleza. E cada risada cúmplice com o pecado, é como o cuspe dos soldados em meu rosto durante a paixão. Mas hoje, essa paralisia pode terminar. O que estou prestes a lhe propor não é uma simples oração. É um ato jurídico no tribunal do céu. É um decreto de libertação. É a assinatura de um tratado de paz com Deus, e uma declaração de guerra total contra as forças que afligem o seu lar. Uma consagração, no seu sentido mais profundo, é um ato de transferência de propriedade. É você, de forma consciente e livre, olhar para sua família, com todas as suas feridas, suas imperfeições, suas memórias dolorosas e suas esperanças frágeis, e dizer a Deus: isto não me pertence mais. Eu não sei como governar este reino. Eu não sei como defender esta fortaleza. Eu renuncio ao meu trono, ao meu orgulho de querer consertar tudo sozinho, e eu te entrego as chaves, a escritura, o comando. Seja tu o Senhor, o protetor, o rei da minha casa. Este é o ato que o inferno mais teme. Porque ele sabe lutar contra a sua força, mas não sabe como lutar contra a sua rendição a Deus. Ele sabe combater o seu orgulho, mas é aniquilado pela sua humildade. Ele pode resistir aos seus esforços, mas foge diante do poder do sangue de Cristo invocado por uma alma que se entrega. Portanto, eu o convido agora a um momento de profunda sinceridade. Essa angústia que aperta o seu peito, essa sensação de que as coisas estão fora do lugar, esse cansaço espiritual, agora você entende? Não é apenas o seu fardo.
É um reflexo da minha agonia. Você está sentindo em uma pequena medida o peso que eu carrego por amor a você e aos seus. A batalha em sua casa não é apenas sua, é minha. E a dor que ela causa não atinge apenas vocês, ela atinge diretamente o meu sagrado coração. Diante desta revelação, talvez você se sinta pequeno, impotente. Talvez a culpa pese em seus ombros. Mas não é para isso que eu lhe mostro minhas feridas. Eu as mostro para que você compreenda a profundidade do meu amor e o desejo ardente que tenho de curar, de restaurar, de transformar. Antes de prosseguirmos para as armas que eu entreguei a Faustina, antes de traçarmos o mapa da vitória, eu peço que você faça um gesto. Não um gesto para resolver tudo de uma vez, mas um primeiro passo, um ato de amor para consolar o coração do seu Deus ferido. Neste exato momento, em um ato de amor e desagravo por todas as vezes que sua família, consciente ou inconscientemente, percorreu a estrada larga, escreva nos comentários uma única palavra. Uma palavra que será como um bálsamo em minhas chagas. Se possível, encontre um lugar onde possa ficar em silêncio por um instante. Se estiver dirigindo ou não puder parar, guarde estas palavras em seu coração, e retorne a elas mais tarde. Mas se puder, pause tudo. Feche os seus olhos. Respire fundo. Este não é um momento entre você e um vídeo. É um momento entre você, sua família, e o Deus que anseia por derramar sua misericórdia sobre vocês. As palavras que direi são apenas um canal. O que importa é a decisão do seu coração. Reze comigo, não com os lábios, mas com a alma. Entregue cada palavra como se fosse uma chave, abrindo as portas do seu lar para o Rei da Misericórdia. Senhor Jesus, eu reconheço a batalha espiritual em meu lar. Renuncio aos demônios da discórdia, da desconfiança, da frieza, da impureza, do orgulho, da murmuração e do materialismo. Neste momento, eu consagro minha família ao vosso coração misericordioso e ao Imaculado Coração de Maria. Vosso sangue e água nos lavem, nos protejam e Permaneça em silêncio por um instante. O que você acabou de fazer ecoa na eternidade. Você traçou uma linha no mundo espiritual. Você fincou a bandeira da divina misericórdia no solo do seu lar. Uma palavra que declara guerra contra a indiferença. Escreva, *poro reparação poro poro. Que este simples ato seja o seu sim, o seu basta à estrada larga. A sua promessa de que a partir de hoje, você lutará não apenas pela paz em sua casa, mas para trazer alegria e consolo ao meu coração. Compreendido. Assumindo a persona do agente de roteiros, e em continuidade direta ao clímax de dor do ato anterior, apresento a seguir o texto para o ato 5. A virada, seguindo rigorosamente as instruções fornecidas. Sei que estas palavras podem pesar em seu coração. Sei que ao olhar para sua família, ao reconhecer essas feridas em meu próprio corpo místico, você pode se sentir pequeno, impotente, talvez até culpado. Você pode estar se perguntando, mas o que eu com minha fraqueza posso fazer para consertar um quadro tão doloroso? Como posso sozinho curar o coração de Deus e o coração da minha própria casa? Respire fundo, acalme sua alma, porque é precisamente aqui, neste ponto de dor, nesta ferida aberta onde você sente sua própria incapacidade, que a minha misericórdia infinita deseja jorrar com mais força. Você acha que eu lhe mostraria a doença, sem lhe apresentar o remédio? Você acha que eu apontaria a profundidade do abismo apenas para deixá-lo à beira dele, em desespero? Com a sua renúncia, você nomeou os inimigos, e os notificou de que seu reinado de influência acabou. Com a sua consagração você entregou o território a um poder infinitamente maior. O poder dos corações de Jesus e de Maria, uma aliança invencível. E com sua súplica, você invocou a própria fonte da graça que jorrou da cruz, o sangue que purifica, e a água que vivifica, para criar uma barreira de proteção intransponível. Esta oração não é um ponto final. É a detonação que inicia a reconstrução. É o ato de soberania que lhe dá autoridade, em Cristo, para começar a usar as armas do mapa divino não mais como um soldado desesperado, mas como um filho do rei, que luta em um território que já foi reclamado para o céu. Se esta oração foi a sua, se este é o grito da sua alma, sele este momento. Torne este ato privado em um testemunho público de fé. Escreva aqui nos comentários,
para que o céu e a terra leiam a frase que resume sua decisão. Asterisco, asterisco, Senhor, transforma minha casa em uma fortaleza do teu amor. Asterisco, Porter. Que cada comentário seja um tijolo a mais nesta fortaleza espiritual que estamos erguendo juntos. Que sua declaração de fé se junte a de centenas de outras, criando uma onda de consagração que fará o inferno tremer. Jamais. A dor que você sentiu ao ouvir sobre o meu sofrimento não foi para esmagá-lo, mas para despertá-lo. Para criar em sua alma uma sede tão profunda, que só um oceano de graças poderia saciar. E este oceano está agora à sua disposição. Não pense por um instante que a solução para a guerra espiritual em seu lar é lutar com mais força, gritar mais alto, impor mais regras ou se esgotar em seus próprios esforços. O inferno adora ver você se esgotando em suas próprias forças, pois ele sabe que elas são finitas e frágeis. A estratégia do céu é radicalmente diferente. A solução não é lutar com o cor mais por força, mas lutar com as armas certas. Asterisco. Eu não vim hoje para lhe entregar uma nova lista de obrigações, um fardo a mais para seus ombros já cansados. Eu vim lhe oferecer um presente. Um arsenal divino. Um método divino de combate, forjado não no aço do mundo, mas no fogo do meu sagrado coração. O mesmo poder, as mesmas graças, as mesmas armas que eu confiei à minha pequena secretária Santa Faustina, para que ela pudesse enfrentar as legiões do inferno e registrar para o mundo a minha misericórdia, eu agora, neste exato momento, ofereço a você e à sua família. Com essa oração, você não apenas falou palavras, você assinou um decreto espiritual. Você transferiu a escritura da sua casa, a governança do seu lar, das mãos frágeis e falíveis do homem, para as mãos onipotentes do Criador. O inimigo, que se orgulha de sua força, não sabe como lutar contra um ato de rendição total. A sua consagração foi a declaração de guerra que ele mais temia, porque não foi declarada em seu nome, mas no nome daquele que já o venceu. Lembre-se do caminho que percorremos até aqui. Começamos com a inquietação, aquele sentimento de que algo estava errado, de que uma força invisível sabotava a paz. Então veio a revelação chocante: não era um problema de convivência, mas um ataque orquestrado por demônios específicos. Vimos com os olhos de Santa Faustina as duas estradas, e compreendemos como cada escolha pela estrada larga feriu o coração de Jesus. Mas nesse mesmo coração ferido, encontramos a esperança, o remédio, o mapa divino com as 7 armas para combater os 7 demônios que assolam as famílias. Aprendemos a evitar as armadilhas do orgulho e da impaciência, e finalmente, chegamos a este momento, o clímax, onde você entregou tudo. Mas a consagração não é o fim. É o começo da sua verdadeira missão. A vitória foi decretada no céu, mas agora ela precisa ser manifestada na terra, no dia a dia do seu lar. Pense nisto. A esperança para o seu lar não reside na sua capacidade de mudar seu cônjuge, de transformar seus filhos, ou de apagar o passado. A esperança não está em sua perfeição ou em sua força de vontade. A verdadeira, inabalável e vitoriosa esperança está em um ato de total e completa rendição. Render-se ao poder da minha divina misericórdia. Por que a misericórdia? Porque ela é a arma que os demônios mais temem. Eles não conseguem compreendê-la. O orgulho deles se despedaça diante do amor que perdoa sem merecimento. A acusação deles se silencia diante do sangue que lava toda a culpa. A tática deles de semear o desespero se dissolve diante da confiança inabalável de uma alma que se lança em meus braços dizendo: Jesus, eu confio em vós. Essa jaculatória não é apenas uma frase bonita. É uma declaração de guerra contra o inferno. É entregar as chaves da sua casa a mim e dizer: Senhor, esta batalha é grande demais para mim. Assuma o comando. Lute por nós. E eu lhe prometo, como prometi a Faustina, que a alma que venerar a minha misericórdia e confiar nela não perecerá. E isso se estende à sua casa, essa pequena igreja doméstica. A virada de que sua família precisa não é um ato de força, mas um ato de confiança. Por isso, eu não o deixarei apenas com uma oração, eu o convoco para uma missão heróica, um treinamento de elite para a sua alma e para a sua família.
Eu o chamo para o desafio de 7 dias, a fortaleza da misericórdia, poro. A partir de amanhã, durante uma semana, você se tornará um guerreiro da misericórdia. Cada dia será dedicado a dominar uma das 7 armas divinas que aprendemos. Por no primeiro dia, por você será o pacificador, empunhando a arma do por perdão imediato por contra toda semente de por discórdia poro. É parar de tentar tapar as rachaduras na parede com as próprias mãos, e em vez disso, permitir que a fonte de água e sangue que jorrou do meu lado aberto na cruz, inunde sua casa, purificando cada cômodo, curando cada relacionamento, expulsando toda a treva. A Santa Faustina, eu revelei uma promessa, que é o coração desta esperança que hoje lhe entrego. Eu disse: nesse dia, festa da misericórdia, estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graça sobre as almas que se aproximarem da fonte da minha misericórdia. O que quero que você entenda, é que essa fonte não está trancada, esperando por um único dia do ano. A fonte sou eu. E ela está sempre jorrando, para as almas que a buscam com confiança. Sua família está sedenta, sua alma está sedenta. E eu sou a fonte de água viva. A partir de agora, a sua missão não é mais carregar o peso do mundo, mas aprender a abrir as comportas, para que este mar de graças possa entrar. Nos próximos momentos, vou lhe entregar o mapa, a instrução clara de como usar cada arma divina contra cada ataque específico. Mas antes, quero que esta verdade se fixe em sua alma como uma âncora: a vitória já foi conquistada na cruz? Você não deixará o sol se pôr sobre a sua ira. Poro, no segundo dia, por você será a sentinela da confiança, rezando por o terço da misericórdia às 3 da tarde, aniquilando o demônio da por desconfiança em Deus e nos outros. No terceiro dia, você combaterá por frieza espiritual com o fogo da por adoração mesmo que seja por 5 minutos diante de uma imagem de Jesus misericordioso em sua casa. No quarto dia, você será o guardião da pureza, usando a arma da por consagração a Maria para proteger os olhos e ouvidos da sua família contra no do mundo. No quinto dia, você destruirá o vocero com a arma da humildade, fazendo um bom exame de consciência e, se possível, buscando a confissão o sexto dia, você silenciará a murmuração vocero com o silêncio reparador vocero, transformando cada impulso de criticar em uma prece pela pessoa. O sétimo dia, você vencerá o Este desafio não é uma fórmula mágica, mas um treinamento que transformará sua casa, tijolo por tijolo, em uma fortaleza inexpugnável do amor de Deus. Se este plano de batalha despertou sua alma, se você sentiu o chamado para ser um defensor do seu lar, não guarde essa luz só para você. Curta este vídeo. A sua parte não é vencer a guerra, mas tomar posse da vitória que eu já lhe dei. Se esta mensagem de esperança tocou o seu coração, e acendeu uma luz, onde antes havia escuridão, não aguarde para si. Neste momento, pense em alguém. Uma pessoa ou uma família que você sabe que está caminhando na aridez, sentindo o peso da discórdia e da frieza espiritual. Você conhece alguém que precisa ouvir desesperadamente que existe uma saída, que existe um remédio, que existe esperança? Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Não veja isso como um simples clique. Veja como um ato de misericórdia. Seja um instrumento de esperança nas minhas mãos. Seja a ponte pela qual a minha misericórdia alcança um lar que está no escuro, precisando de luz. Com base nas premissas e no resumo fornecido,
aqui está a elaboração do ato 6, a instrução. Você sentiu a dor, você viu a esperança, e agora sua alma pergunta: mas como eu luto essa guerra, por onde eu começo? A misericórdia divina não é uma teoria abstrata, ela é uma estratégia de batalha, um plano mestre entregue por Jesus a Santa Faustina, e agora, a você. Este é o mapa divino. Não é uma lista de regras para sobrecarregá-lo, mas um arsenal divino para libertá-lo. Sua curtida é um sinal luminoso no mundo digital, dizendo ao algoritmo que esta mensagem de esperança precisa encontrar mais famílias que estão em combate. Poros, inscreva-se neste canal para receber mais estratégias do céu e munição espiritual para a sua jornada. E agora, o ato mais poderoso de caridade que você pode fazer neste momento. Pense em uma pessoa, uma família, que você sabe que está sofrendo, que está vivendo sob o ataque de uma dessas forças. Compartilhe este vídeo com ela. Sua partilha não é um simples clique, é um ato de guerra espiritual. É estender a mão através da tela e oferecer um resgate, um socorro divino. Você pode ser um instrumento que Deus usará para salvar um lar. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, inscreva-se e ative as notificações minha. Nossa jornada está apenas começando. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino. Cada demônio que ataca sua família tem um ponto fraco, uma arma celestial contra a qual ele não tem defesa. Vamos desdobrar este mapa juntos, passo a passo. Asterisco 1. Contra o demônio da discórdia, a arma do perdão imediato e da oração em família. O primeiro general do inferno enviado contra o seu lar é o demônio da discórdia. Sua tática é o veneno das pequenas coisas, a palavra mal interpretada, o tom de voz ríspido, a porta batida, o silêncio que acusa. Ele transforma faíscas em incêndios e alimenta o ressentimento até que ele se torne um muro de gelo entre os corações. A arma que o aniquila, que o faz fugir em desespero, é dupla, o perdão imediato e a oração em família. Por que o perdão imediato? Porque ele corta a raiz do ressentimento antes que ela se aprofunde. É um ato de vontade, uma decisão de não permitir que o veneno do inimigo permaneça em seu coração. E a oração em família, especialmente o terço, é como um exército de anjos formando um círculo de proteção ao redor da sua casa. Lembre-se daquela mãe, a nossa intercessora arquetípica. Ela não esperou que todos concordassem. Ela começou a rezar o terço sozinha, no silêncio do seu quarto, oferecendo cada mistério pela paz em sua casa.